Oi, para você que se liga aqui no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo. Dessa vez, oitavas de final da Copa, a gente vai falar sobre México e Inglaterra que duelam no Azteca. De presente para você, vou deixar um QR Code aqui na tela para você escanear e baixar o nosso aplicativo, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Mundial de Seleções. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, que é muito importante, e comenta aqui, quem passa, México ou Inglaterra? Vou chamar a Fran Alberto para esse bate-papo. Fran, eu vou jogar logo a bomba, né? A batata quente. Quem é que passa? México ou Inglaterra? Ai, essa é a pergunta de milhões, viu, Matheus? Mas, cara, eu tô bem confiante, assim, com uma boa expectativa. Primeiro, de ser um jogaço, e segundo, que México possa surpreender essa Inglaterra, principalmente porque vai estar jogando em casa, vai estar jogando no Azteca, onde está muito à vontade, tem o calor da torcida mexicana que está fazendo uma festa incrível. Tem também a altitude, né? Algo que às vezes pode ser um fator determinante para poder ajudar essa seleção do México. São 26 jogos de invencibilidade do México no estádio do Azteca. Essa é a segunda maior sequência da história, somente atrás de uma de 28 jogos que aconteceu entre 69 e 73. E não só todos esses fatores, né? A equipe do México está jogando muito bem, fez uma ótima primeira fase, venceu todos os jogos, uma das poucas equipes que ainda não sofreram gols. Então a Inglaterra precisa abrir o olho, porque corre grandes riscos, né, de ser eliminada e não conseguir avançar. Inglaterra que começou muito bem a sua caminhada na Copa do Mundo, deixando uma ótima impressão naquela goleada em cima da Croácia por 4-2. Depois já ligou um certo alerta, né, um sinal de alerta no empate contra a Gana, que teve muita dificuldade de furar uma defesa bem fechadinha. Venceu o Panamá, mas os gols foram sair mais na segunda etapa, com bastante dificuldade, e depois saiu perdendo, né, nos 16 avos aí para a República Democrática do Congo, saiu perdendo e conseguiu virar com o Harry Kane, que é a estrela, o protagonista dessa seleção da Inglaterra, mas precisa fazer mais se quiser avançar pelo México. Pois é, e aí a gente sabe que a Inglaterra gosta de fazer pressão no adversário. A gente percebeu, você falou aí do jogo contra a Gana, do jogo contra a Panamá, que passou 45 minutos ileso do ataque inglês. Harry Kane, como a gente falou, ele conseguiu a maior artilharia da seleção inglesa, né, nessa Copa, então está sendo muito importante para ele. E esse daí é o gráfico de pressão que a gente está vendo na tela de Inglaterra 2-1 no Congo. Ela saiu perdendo e bem cedo. Isso facilitou esse gráfico de pressão ser tão extenso para a Inglaterra. Mas ela costuma fazer realmente isso, principalmente quando o adversário é o menos favorito. Só que tem mostrado, Fran, não sei se você concorda, uma certa dificuldade de penetrar defesas mais sólidas, mais aqueles blocos mais fechados ali, desfazer o ferrolho montado pela equipe de menor favoritismo. E eu concordo com você 100% nisso, né? O exemplo disso não foi só nesse jogo contra a República Democrática do Congo, mas também, principalmente, no empate contra a seleção de Gana, que também jogou um pouquinho mais fechadinho. Mas a Inglaterra é uma equipe intensa, que gosta de pressionar o seu adversário, já recuperar a bola no campo de ataque, até para estar mais perto do gol e tentar já abrir o placar. Não funcionou assim no último jogo. Inclusive saiu perdendo, mas mesmo assim teve um alto volume, insistiu, mas não é fácil, né? Não é fácil você pegar essas equipes bem postadas defensivamente, e por isso muita gente talvez esteja esperando mais dessa seleção da Inglaterra, e inclusive algumas escolhas, né, do Thomas Tuchel foi questionada, não só nesse jogo, mas durante a primeira fase, jogadores que ele deixou, né, de levar, como o Palmer, como o Phil Foden, que são jogadores com capacidade de quebrar essas linhas, né? Tá muito na dependência de Harry Kane e o Bellingham, né? Que quando os dois não aparecem, aí a Inglaterra tem muitas dificuldades.
Pois é, mas o Harry Kane tem aparecido. Olha só os números dele diante do Congo: 5 finalizações, 3 no alvo, 2 gols marcados e um passe decisivo, um passe-chave para seus companheiros. É uma Copa do Mundo espetacular, não dá realmente para você ficar nessa Kane dependência, mas ele tem mostrado serviço, hein, Fran? Não dá para ficar nesse Kane dependência, mas o cara tá ali para ser utilizado e para poder decidir, né? E é o que ele tem feito, não só nesse jogo, como em outros jogos também, né? Ele já tem 5 gols também na competição, tá aí na briga pela artilharia, né? Atrás do Mbappé, né? Atrás do Messi, mas é um jogador que tem uma finalização que, na minha visão, é um dos melhores hoje da atualidade, tá? Porque acompanho ele na Bundesliga e quando ele pega na bola com chance de finalizar, a gente já fala que tem 90% de chance de ser gol e é o que ele tem demonstrado nessa Copa do Mundo também. Pois é, como a gente falou, bateu esse recorde Harry Kane, e aí do outro lado a gente tem o México, né, que, como você falou, tá invencível jogando no Estádio Azteca, um México que o grande trunfo do México, na verdade, é aquele time compacto ali no meio, e dá pra gente ver isso na rede de passes que o México monta ali no meio, uma rede de passes de um time compacto. Quando a gente olha para as linhas da Inglaterra, são duas pontas lá na frente e tal. O México não, ele joga fechadinho, com poucos espaços e pouco espaço justamente para o adversário trabalhar, né, Fran? O México fez esse jogo contra o Equador, um jogo difícil, se tornar fácil, justamente por essa capacidade do coletivo, né? A equipe muito bem organizada defensivamente, que também em alguns momentos faz uma pressão na saída de bola e acaba recuperando algumas bolas e as chances elas vão aparecendo. Nesse jogo, né? Jogou no meio de campo Mora, o Romo e o Lira, e todo mundo muito pertinho, todo mundo sabendo muito bem a sua função. Descia também para ajudar o Alvarado pela direita e o Quinones, né, pela esquerda. E quando o México recuperava essa bola, velocidade pura, né? Principalmente tendo o Raul Jiménez, que segura muito bem essa bola. É uma equipe muito interessante que está fazendo uma excelente Copa do Mundo, além de ter um sistema defensivo bem sólido, ainda não sofreu gols. E destaca o Montes, né, que é o capitão dessa equipe, que está fazendo excelentes jogos. É o México que, se a Inglaterra não abrir o olho, pode acabar surpreendendo e conseguindo uma vitória e conseguir avançar para a próxima fase. Fran, a gente tem aí os números agora, né, de México 2, Equador 0. E a gente tá vendo aí que o México deu 15 finalizações. O Hincap do Equador foi o jogador que mais tocou na bola e deu mais passes no terço final do campo. Foi extremamente importante para essa partida. Mas do lado do México, né, como a gente falou, o Jiménez deu 4 chutes, o que mais chutou na seleção mexicana, e você destacou que ele realmente é muito participativo no jogo. Ele não é aquele centroavante que fica parado só esperando a bola chegar nele. Não, ele tem mobilidade, né? Ele faz o pivô muito bem, obviamente, ele finaliza muito bem, mas em vários momentos ele sai da área até para poder abrir espaço para esses pontas aproveitar esse espaço nas costas dele, que ele deixa tanto o Quinones como também o Alvarado. E a gente está vendo o Alvarado aí, que foi um jogador que mais criou chances, né? Foram 4. Então, um jogador que está vivendo um ótimo momento, que está ajudando demais essa equipe do México, deu assistência para um dos gols da equipe do México, e é uma equipe muito objetiva, que não fica enrolando, não. A gente está vendo aí, 15 finalizações é um excelente número para um jogo. Pois é, e aí naquela porcentagem que a gente já sabe, né, de favoritismo, a Opta oferece pra gente um 41-31 para Inglaterra. Esse 31 do México é elevado, considerado elevado diante das posições das equipes no ranking da FIFA, mas como a Fran trouxe aí vários detalhes, né, várias justificativas. México joga em casa, a torcida está fazendo muita festa, o México também tem um tempo sem perder no Azteca. Tá justo essa distribuição de porcentagem de favoritismo, Fran?
Olha, que a Inglaterra tem muita tradição, né? E tem jogadores como Harry Kane, principalmente, com um poder de decisão muito alto. Mas, apesar disso, eu apostaria no México, viu, Matheus? Assim, no meu bolão eu coloquei que o México vai avançar por todos esses motivos que eu falei, né? De estar jogando em casa, um apoio da sua torcida e justamente porque está fazendo uma Copa desempenhando muito bem. A Inglaterra já está oscilando um pouco menos, um pouco mais, perdão, mas é um jogo que não dá para saber exatamente muito o que vai acontecer, não. Mas está de acordo também pela tradição e a força do futebol inglês. E lembrando, Valeu. Matheus, que se o México avançar para a próxima fase, seria o último jogo, né, que joga no México, que a partir das quartas de final, aí todos os jogos vão acontecer nos Estados Unidos. Pois é, despedida então aí de casa, né, do México. Valeu, Fran! Obrigadão pela sua participação, minha amiga. Imagina, meu amigo, tamo junto e até a próxima. Valeu também para você que ficou com a gente, obrigado pela sua participação. O QR Code vai pintar mais uma vez para você baixar o nosso aplicativo Flash Score, é bem tranquilo, é bem simples. Deixa aqui nos comentários quem passa, México ou Inglaterra. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque aqui no Flash Score você lê o jogo como ninguém.